Pessoal, ontem nós mostramos os fatos. A ligação do resort com juízes ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, Dubai, escritórios luxuosos e um resort no Paraná. Hoje nós mostraremos onde tudo começou. O estopim, que foi um e-mail, uma denúncia anônima à Polícia Federal. O erro fatal aqui de Moraes e Toffoli foi porque eles tentaram controlar tudo e isso ficou descarado para todo o Brasil e todo o mundo. A revolta tá aí. Hoje mesmo tivemos vários movimentos aqui em Brasília, manifestações inclusive encabeçadas pelo Dr. Sebastião Coelho, que hoje é advogado, então desembargador aposentado. Aquele mesmo que desafiou por algumas vezes os ministros do STF na tribuna ali na sustentação oral e disse que o que eles estavam fazendo era totalmente errado naquele julgamento do suposta trama golpista. Temos ainda a esperança e eu te convido a ficar até o final, porque hoje nós temos uma reflexão muito importante. Não teremos uma charge bem-humorada como a de ontem, mas hoje nós teremos uma reflexão importantíssima para todos vocês. Quero testar aqui o botãozinho novo do clique aqui, que vai te direcionar e só fazer a sua inscrição no nosso canal. Não vou pedir mais nada hoje, o pedido é apenas este. Clique nesse botãozinho vermelho e se inscreva no canal aí, nesse atalho, tá ok? Enquanto eu coloco aqui na nossa tela já as nossas notícias de hoje, deixa eu chegar aqui, toda vez eu esqueço de arrumar antes. Já coloco aqui as nossas notícias de hoje. E hoje nós vamos começar justamente ali com a primeira informação do dia. Coluna do Metrópolis, tá aí. Investigação contra o Master começou após a PF receber e-mail com denúncia anônima. Tá lá no Metrópolis, viu, pessoal? Deixa eu dar um zoom para você ler junto comigo aqui. Isso é muito importante, onde tudo começou. Com uma mensagem anônima enviada para o e-mail institucional da Polícia Federal, no arquivo intitulado de Informações Banco Master, os investigadores encontraram a ponta do novelo que ensejou a operação que tem abalado o mundo financeiro, a Compliance Zero. A origem do inquérito que alcança grandes nomes da Faria Lima, como o banqueiro Daniel Vorcaro e do mega investidor Nelson Tanuri, foi descrita no documento que embasou a operação de busca e apreensão deflagrada na última quarta-feira, dia 14/1. O documento assinado pelo ministro Dias Toffoli, relator do caso no Supremo Tribunal Federal, cita trecho de um pedido formulado pela Procuradoria-Geral da República, a PGR, que conta sobre o início da investigação. Lembrando que o ministro Dias Toffoli avocou para o Supremo e para si a relatoria de toda essa investigação, tá? Não foi somente cumprindo pedido de PGR ou de polícia, não. O Departamento da Polícia Federal recebeu uma denúncia anônima no seu e-mail institucional, que continha um arquivo em formato de PDF intitulado Informações Banco Master. Relata a PGR no documento. A mensagem não passou despercebida e os investigadores deram início às primeiras apurações, que, de acordo com o registro, corroboraram o conteúdo da notícia crimes aqui deve ser e culminaram na abertura de inquérito policial, no qual foram procedidas novas diligências. E aí, meus amigos, eu digo uma coisa para vocês, isso não é tão simples quanto parece e nem está correndo essa investigação que você já viu no nosso vídeo de ontem, as margens da isenção, da singularidade, né, do juízo singular, ali do juízo natural, né, que deveria ter ocorrido a investigação pela Justiça Federal, ali, né, encabeçado pela Polícia Federal, a pedido de Polícia Federal e PGR. Então, agora a gente vai acompanhar a continuidade de tudo isso. Veja bem esse vídeo agora, pessoal, que eu vou passar aqui para vocês já na tela. E vocês vão entender que lá na frente nós vamos concatenar todas essas ideias, as informações
igual nós fizemos ontem. Ixi, ficou bem na minha cara aqui, né? Tomara que ele não desligue dessa vez. Comigo e vejam esse raciocínio. Moraes deu ou não deu um tiraço no pé? Ele instaurou nova investigação para apurar vazamento de informações sigilosas de membros do tribunal. Ou seja, segundo ele, terá nova fase no inquérito das fake news para apurar vazamento de informações sigilosas de ministro do STF. Aí você vai ver qual é o vazamento. O vazamento é aquele contrato de 129 milhões do Banco Master com o escritório da esposa do Moraes, que na verdade é um escritório que ela herdou do marido. Ou seja, se esse é o vazamento sigiloso, significa que esse contrato então é do próprio Moraes. Óbvio, se a informação sigilosa que vazou é de ministro do STF, significa que esse contrato, então, é do ministro do STF. E é o que todo mundo sempre imaginou. Até porque, senão, ele não teria ido pessoalmente no Banco Central conversar com o Galípolo, não é mesmo? Então, vejam só. Ele, na verdade, está assumindo que aquele contrato é dele. E também estão assumindo que aquele fundo envolvido com o Banco Master, que investiu milhões no resort dos irmãos do Toffoli, na verdade, o resort é do Toffoli. Porque eles colocaram nesse inquérito tanto o vazamento desse contrato de 129 milhões, como também o investimento do fundo no resort. Então, eles mesmos acabaram confessando o envolvimento deles nesses negócios com o Banco Master. Para mim, tudo faz muito sentido. E para você? Eu quero saber a tua opinião. Comente aí. E aí, meus amigos? Esse aqui é o Jeffrey Chikini, tá, pessoal? A matéria tá no perfil do Instagram dele, do Jeffrey Chikini. E eu vou dizer um negócio para vocês. Esse cara tem coragem. A advogada aguerrido que tá ali nesse processo da trama golpista, né? Tentando fazer o possível e o impossível, mesmo que a gente já saiba como é que tá a sentença, né? Eu também atuei nesse processo por uma advogada que foi indevidamente presa e processada porque estava atuando, porque estava trabalhando, advogando para alguns investigados. E eu concordo com quase tudo que ele está dizendo aqui. Só que eu não acho que foi um tiro no pé apenas. Eu acho que foi um escancaramento da pouca vergonha que eles perderam há muito tempo. E esse novo inquérito do fim do mundo, criado pelo ministro Alexandre de Moraes, retrata justamente que eles não têm mais vergonha na cara. E aí é uma confissão, sim, porque o contrato de honorários por si só, ele não é sigiloso. Não tem nada ali que declarava sigilo, ou até onde eu sei, eu não tenho conhecimento dos autos, até porque não tem autos, o que tem agora é um inquérito criado pelo, como eu disse ontem, juiz, barra vítima, barra acusador, barra polícia, ele é também procurador-geral da República e ele exerce também o papel do delegado, para poder apurar quem deu essas informações para você, brasileiro. É mole? Investigar por que ela está recebendo, ou deve estar recebendo, esse contrato de 129 milhões e por que ele, ministro, foi lá várias vezes, por que ele exerceu o papel do advogado, na verdade, das coisas, isso ele não quer. E agora, Toffoli, fica bem claro que ele avocou para si toda essa questão para poder blindar não só a seus parentes, não só a seus familiares, como a si próprio. Me empolguei aqui, pessoal, desculpa, já vou trazer... Ixi, peraí que eu me perdi aqui na tela. E hoje, aqui, olha o que nós tivemos em Brasília. Hoje, o pau quebrou lá na frente do Banco Central. Vamos lá. Banco Master! Transparência do Banco Master! Transparência do Banco Master! Transparência do Banco Master! Nós devemos fazer. Vocês sabem que
Infelizmente, uma parte podre da Polícia Federal, ficou a serviço de Alexandre de Moraes. Mas a Polícia Federal verdadeira que trabalha desvendou o escândalo do Banco Master. E agora o que nós temos? A Justiça impediu a Polícia Federal de fazer o seu trabalho, que está tentando reerguer a imagem da corporação. Então eu quero deixar aqui, todos nós nesta noite, nossa solidariedade à Polícia Federal de Direito, à Polícia Federal de Estado, que está trabalhando como a Polícia Federal. Federal tem que continuar. Transparência. Que o Sebastião Coelho tá lá no perfil dele, tá? Que eu tô expondo aqui. Expondo não, que eu tô passando para vocês aqui, ó. Desembargador Sebastião Coelho. Tá no perfil dele hoje. Teve essa manifestação aqui em Brasília. E ele tá aí dando apoio à Polícia Federal para desvendar o maior escândalo da República. PGR Gonê. Devolva os documentos para a Polícia Federal. Transparência já. Bom, o que eu tenho para lhe dizer sobre isso? Infelizmente, há uns poucos dias atrás, nós estávamos aí num problema sério e grave, de acordo com o próprio Jeffrey Chikine e o próprio Sebastião Coelho, das investigações e inquéritos. E ele alegou aqui, inclusive, no próprio discurso dele, que a Polícia Federal, por muito tempo, trabalhou para o Alexandre de Moraes. E eu vou além. Eu acho que não foi só para o Alexandre de Moraes. Eu acho que ela trabalhou para o sistema completo. E aí inclui Supremo Tribunal Federal, Judiciário, Legislativo e Executivo. Cada um na sua proporção, mas ela trabalhou para blindar o sistema. E, claro, para colocar o Bolsonaro na cadeia, para fazer tudo isso que está acontecendo. E aí eu volto a dizer o que eu falei ontem, de todas aquelas mídias, as grandes mídias, que era conivente, que ficava calada, que batia palma. É a mesma coisa, infelizmente, da Polícia Federal. E aqui eu falo sem amarras, sem rodeios, o que eu penso, a minha opinião, tá? Vocês já sabem, né? Eu falei para vocês aqui que isso não influencia nas minhas opiniões, que aqui eu apenas estou comentando o que eu vejo das informações e eu ligo as notícias. Mas eu sou mestre em Ciências Jurídico-Políticas, sou doutor em Direito pela Universidade de Salamanca, na Espanha, mestre em Portugal, lá na Portucalense, da Universidade do Porto, e pós-doutorando na Umbra University, na Universidade dos Estados Unidos. Então, isso não quer dizer absolutamente nada para o nosso bate-papo aqui, mas eu tenho uma pequena experiência no direito para poder tecer a minha opinião e as minhas críticas. E ainda que eu não concorde com o que você diz ou pensa, seja você que está assistindo ou você que não está assistindo, eu ainda assim defenderei até a minha morte o seu direito de dizer as tuas palavras, de ter a sua opinião. E é isso que muita gente não entende. Mais uma empolgação, desculpa. Vou passar aqui para vocês agora, pessoal, um momento de reflexão da gente, um momento muito importante. E ontem eu passei a charge, foi engraçadíssimo, todo mundo achou muito humor, todo mundo comentou bastante, mas hoje eu quero passar essa reflexão para vocês. E aqui eu não trato de pessoas, não é só sobre as pessoas que ele está dizendo, mas sim sobre as atitudes e principalmente a nossa responsabilidade para com o mundo, principalmente para você que exerce qualquer tipo de influência sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre seus amigos, sobre qualquer pessoa. Pense nisso e se você não concorda com essas pessoas, não tem problema, mas leve para si a mensagem que ele está trazendo. Vamos lá. O mais importante desse canal tem o potencial de mudar a realidade do país. Presta atenção, Constantino tem contas bancárias bloqueadas e passaporte cancelado. Censura, diz Nicolas Ferreira, sobre bloqueio de redes sociais. Paulo Figueiredo tem passaporte cancelado e contas bancárias bloqueadas. Moraes bloqueia contas de Alan dos Santos e impede repasse de verba pública. Alan dos Santos comemora a chegada da família nos Estados Unidos. Em férias, não, ele ficou 3 anos sem ver a família. Por quê? Brasil. O quanto que esse cara não retrocedeu. Ele,
todos esses que eu acabei de mostrar, todos esses que estão aparecendo aqui na foto, e ainda falta muita gente, não coube na foto. Pessoas que são acima de qualquer suspeita. Pessoas que não precisam provar mais nada. Mas e por que do vídeo, Prado? A gente tem se engalfinhado. É uma notinha aqui, um comentando sobre o outro. E isso tem me incomodado muito, de ver homens e mulheres que entregam tudo e ao mesmo tempo atirando no fogo amigo. Mas por que isso acontece? Vamos entender? Presta atenção. E a primeira explicação psicológica, anota aí, heurística de pureza moral. É quando alguém luta por uma causa grande, liberdade, combate à corrupção, valores conservadores. A mente cria uma expectativa irreal de perfeição. Qualquer erro vira uma traição na cabeça de quem observa. A régua fica impossível. Ou é perfeito, ou é um lixo. A esquerda não opera assim. Eles operam por causa, não por caráter individual. O número 2 é o viés do herói e da decepção. Muita gente projeta suas próprias frustrações em líderes, jornalistas, comunicadores. E quando esse líder erra, a dor não é racional, ela é emocional. A pessoa se sente enganada, mesmo que não tenha sido. E quando essa dor é emocional, a reação é agressiva. O terceiro é a dissonância cognitiva. É difícil aceitar que alguém que admiramos errou e ainda continua sendo útil. O cérebro humano prefere eliminar o desconforto atacando a pessoa do que lidando com a complexidade. Ou é santo, ou é inimigo. Até aqui eu tentei explicar como essas reações seguem um padrão cerebral. Agora vamos para a Bíblia. Preste atenção. 1 Coríntios 1:10. Paulo diz que roga para que não haja divisões entre vós. Antes seja unido no mesmo modo de pensar e no mesmo parecer. 2 Coríntios 2:11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos as nossas intenções. Paulo deixa claro que não é aleatório. Quando brigamos entre nós, o inimigo tem vantagem. Paulo diz algo forte. Ignorar isso é uma ingenuidade espiritual. A divisão não é o acaso, é uma ferramenta das trevas. Mateus 12:25. Todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Toda cidade ou casa dividida não subsistirá. Ou seja, não é uma opinião, é princípio. Não existe projeto que sobreviva com ataque interno constante. Isso vale para a família, para a igreja, para a empresa e também para um movimento, para um projeto político, ideológico. E para fechar, você já deve ter ouvido falar em Torre de Babel, quando o povo se reuniu. Olha o que Deus disse em Gênesis 11:6. O povo é um só e todos falam a mesma língua. Isso é apenas o começo do que pretendem fazer. Em breve, nada do que planejam será impossível para eles. Aqui é Deus dizendo o seguinte: se a gente não confundir a linguagem desse povo e eles continuarem se entendendo, nada será possível para pará-los. E aqui tem um ponto importante. Deus não destruiu o povo. Ele não atacou o projeto. Ele apenas confundiu a linguagem para quebrar a unidade. A maior arma contra um projeto poderoso não é o ataque frontal. É a confusão interna, quando as pessoas começam a brigar, deixam de se entender, deixam de confiar, começam a se atacar e o avanço trava sozinho. Que avanço? As candidaturas, a presidência, o Senado, a Câmara dos Deputados. E aqui eu peço licença para todos os amigos que estão aqui nessa foto e todos aqueles que estão faltando. Não foi possível colocar todo mundo. Pessoas que entregaram as suas vidas, o seu dinheiro, os seus negócios, a sua família. A nossa maior arma, e a única que nós temos, é a comunicação. Ah, Prado, eu não acho que é. Dá uma olhada aí. A minha conta alcança 27 milhões de pessoas a cada 30 dias. Não tenha dúvida, a maior arma da direita é a comunicação, é o mundo digital. Qual é o problema? O problema é que nós estamos no meio da trincheira, atirando no inimigo. O nosso inimigo solta um arroto,
A gente vira a arma para ele e começa a atirar. A gente pega a nossa maior arma e começa a atacar uns aos outros. E aqui está bem claro que a maior arma do inimigo é a confusão. Então, meus amigos, eu peço licença para vocês. Vocês não têm noção o quanto eu relutei para fazer esse vídeo. Mas quando eu vi a situação do Alan e da Michelle, eu entrei em desespero. De verdade. Porque nem a Michelle, nem o Alan e nenhuma dessas pessoas que estão aqui nessas fotos, e ainda as que estão faltando, que entregam as suas vidas, que colocam à prova a sua família, ninguém precisa provar mais nada, mas nós vamos errar. O problema é que o erro não transforma o amigo no inimigo. E aqui eu tenho um pedido a fazer. Eu não sei como faremos isso, mas eu não posso porque o Alan falou algo que eu não gostei. Foi engraçado esses dias, o Chiquinho falou alguma coisa, aí eu fiquei pau da vida. Sentei aqui na mesa com maior coragem, quer fazer um vídeo. Aí eu tomei um tapa na cara do Espírito Santo. Você vai aonde? Comecei a lembrar de ver, eu comecei a lembrar das cenas dele batendo de frente com o Alexandre de Moraes. Falei, cara, esse cara é meu amigo, esse cara não é inimigo não, ele só talvez falou algo que nem estava errado, só foi eu que não gostei. Como é que eu ligo a nossa maior arma e falo para 27 milhões de pessoas que o advogado Chiquinho não é legal pra gente? Como que esse cara não é legal pra gente? Esse cara vai lá e bate de frente com o Alexandre de Moraes, fez o Alexandre de Moraes gaguejar. Aí daqui a pouco o Alan dos Santos fala alguma coisa que eu não gosto, eu abro a minha câmera aqui e falo de novo para 27 milhões de pessoas que o Alan dos Santos não é tão bom assim, o cara que ficou 3 anos sem ver a família, que perdeu tudo, perdeu o emprego, perdeu a empresa. O Constantino esses dias saiu de um problema com câncer, tratamento, mal estava reabilitado, já ligou a câmera e porrada para cima, os caras não recuam um milímetro. Só que o Constantino também vai errar, e aí se quando ele errar eu vou abrir a câmera aqui e descer, agora imagina quem segue a gente. Porque as pessoas que seguem, elas confiam. Tem um gatilho mental chamado gatilho mental da autoridade. Esse gatilho faz com que as pessoas sigam tudo aquilo que nós falamos. Então quando eu abro a minha câmera aqui, desço o porrete no Alan, desço o porrete no Constantino, desço o porrete no Paulo Figueiredo, as pessoas que me seguem vão começar a olhar todo pro Paulo Figueiredo, aí vão começar a olhar todo, talvez pro Cleitinho, pro senador Girão. Então nós estamos do mesmo lado. Então o que eu proponho para os amigos, com muita humildade? Que a gente crie, sei lá, um grupo. Esses caras criaram o Foro de São Paulo, mesma linguagem, a mesma clareza. E olha o que eles fizeram. Pro lado do mal. E nós temos essa ferramenta aqui poderosa. Dá uma olhada quantas pessoas assistiram esse vídeo, dá uma olhada quantas pessoas comentaram, quantas pessoas curtiram. Esse é o poder que nós temos. Agora, se a gente for pegar a nossa maior arma e começar um a alfinetar o outro, você imagina o nosso público, deve ficar todo mundo desesperado. Meu Deus do céu, não. O Alan dos Santos não brigando com o Lacombe brigando com a Cristina Grêmio. Nossa, agora tá lá o Chiquini brigando com o Eduardo Bolsonaro. E agora, quem que a gente escuta? Eu proponho uma trégua entre nós, que a gente se blinde entre nós, que um defenda o outro. Sei lá, vamos criar um grupo no Telegram. O grupo vai se chamar assim, sei lá, é pelo Brasil. Porque é lá que nós vamos lavar nossa roupa suja. De repente, quando o Alan dos Santos falar alguma coisa que o Girão não gostou, ao invés do Girão ligar a câmera, ele vai pegar o grupo e falou, ô Alan, o que você falou? Não tô entendendo, cara. Não tô conseguindo entender o que você fez aí não, cara. E lá dentro a gente quebra o pau. E quando ligar a câmera, é pau pra cima do inimigo. Fogo no inimigo. Por quê? Não é possível que o Alan dos Santos não vai errar mais. Ele vai errar. É isso. Mas também não é possível que um cara... eu, que sou uma formiga, acabei de chegar, já recebi propostas. Eu fico imaginando o quanto esses caras já não receberam de propostas. E eles negaram todas elas, eles acabaram com o dinheiro, com a família. Tem gente que morreu pela causa. E de repente alguém solta um arroto, a gente já engata a nossa maior arma e sai fuzilando os nossos amigos. É isso. E a esquerda tá dando risada na nossa cara. Isso aqui não é contra a carne, gente. Nós sabemos do peso espiritual. Então, se a gente não se cuidar, a maior arma do inimigo vai ser confundir nossas mentes para a gente começar a olhar para quem é amigo e começar a enxergar como inimigo.
E eu proponho uma trégua, com todo o amor do mundo, que a gente foque na candidatura do Flávio Bolsonaro. É Flávio Bolsonaro que o Bolsonaro escolheu? É. Pessoal, aqui eu vou interromper porque já vai chegando no final, ele vai tratar mais aí de uma política, né, em si. Eu queria trazer para vocês essa reflexão, porque eu acho que é muito importante para que nós possamos pensar no futuro, pensar no próximo, pensar qual que é a sua ideologia. E se você lembrou de alguém ao longo dessa reflexão, encaminha para essa pessoa esse vídeo e diz: assista até o final, porque tem uma reflexão muito importante para que você possa ver e aprender. Principalmente se for aquela pessoa que tem influência sobre outras pessoas, seja sobre sua família, se ele é o formador de opinião ali, ou sobre seus amigos, ou sobre sua classe trabalhadora ali que ele faz parte. Manda para essa pessoa esse vídeo, tá? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Curta, comenta, compartilha, e se você ainda não apertou aquele botãozinho, se inscreva aí no canal, é muito importante, é o que nós temos para levar informação e notícia. E como eu digo sempre, meus amigos, deixei o negócio aqui, ó, vem comigo, que eu vou trazer a minha opinião, as notícias, e vou comentar, sim, tá? Independente do que dizem, do que pensem, do que reclamem, pode reclamar, tá aí nos comentários abertos para a gente debater. Se você também não concorda, vamos debater de forma saudável para encontrar o melhor caminho para o nosso Brasil. Muito obrigado e vem comigo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Bom domingão, hein? Até amanhã. Espero você.